paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Estamos todos felizes por estar na casa de Deus, amém. Aleluia. Deus é bom, em todo o tempo Deus é bom. Andréia, que Deus continue a te usar, te abençoar. Tony, que Deus continue a te usar e abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, irmãos, estamos felizes também aqui com a presença do casal amigo, André e Elisane, seu filho Danilo. É sempre uma honra recebê-los e nós estamos gratos por isso. Estamos gratos também pelo que Deus é nas nossas vidas, amém? E eu acho que o Ministério de Louvor, eu vou desligar aqui essa ventoinha, por favor. Eu não me dou assim muito bem com ventoinha. Quero cumprimentar a todos também que nos acompanham nas redes sociais. Deus abençoe a todos. Irmãos, quero publicamente agradecer a Deus, expressar a oportunidade, o privilégio que Deus nos deu de conhecer o irmão Hernani. O irmão Hernani, ele faleceu, penso que no domingo, não foi, Rui? No domingo. E foi uma pessoa um desbravador do Evangelho. O testemunho dele, quem conheceu aquele homem, um testemunho que impacta a vida de qualquer um que conheceu o irmão Hernani. E através dele, Deus fez grandes coisas aqui nessa região. Ele era muito generoso na obra de Deus. Ele dedicou a sua vida ao Senhor e ele fazia um trabalho em prisões, com prisioneiros. O testemunho dele é acerca disso. E quem conhece a história daquele irmão sabe o quanto Deus nos impactou com a vida daquele irmão. Às vezes que ele subiu nesse altar, ministrou a palavra de Deus, deu o seu testemunho. Então que Deus conforte aquela família lutada, console seus corações. E de fato foi um privilégio conhecer o irmão Hernani. Eu lembro um dia ele me convidou para ministrar a palavra lá em Vila Real. E eu fui com a minha família. E cheguei lá de manhã, ele nos recebeu, almoçamos juntos. Depois fomos para a igreja, cultuamos a Deus à tarde. Foi um tempo maravilhoso. Um homem de Deus, um homem que deixa saudades nos nossos corações. Queria expressar publicamente a minha gratidão a Deus por ter conhecido aquele homem, o seu testemunho de vida. Amém? Irmãos, vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo. Conforta essa família enlutada, Deus, porque assim aprove a Ti, Senhor, recolher o nosso irmão. Pai, consola o coração desta família, Pai. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. E continuamos a te pedir, Senhor. Continua a guardar o pastor Alexandre em África, em Moçambique, naquela missão que o Senhor entregou para ele. Que ele cumpra, Deus, essa missão e traga ao Senhor em segurança. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Queremos lembrar também os enfermos da nossa igreja. Espírito Santo visita cada um, alegra, conforta e faz aquilo que o médico não pode fazer. Põe a mão onde o médico não pode pôr. É o que nós oramos, crendo e confiando no teu amor e no teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria hoje partilhar com os irmãos acerca do livro de Ruth. E é interessante que o livro de Ruth ele é escrito no tempo de Juízes. E o tempo de Juízes é um tempo onde as pessoas faziam o que lhe parecia bem. Não havia rei em Israel. O último versículo do livro de Juízes diz que em Israel naqueles dias não havia rei. E por isso cada um fazia o que achava bom e reto aos seus olhos. Então foi um tempo difícil da nação, foi um tempo complicado da nação de Israel, e foi nesse tempo, foi nesse período que o livro de Ruth também é escrito.
E nós podemos aprender aqui algumas coisas com Ruth, algumas coisas com o livro de Ruth, e eu gostaria de pontuar aqui algumas delas. Queria que nós também a nível de contexto histórico, que nós nos localizássemos aqui com o livro de Ruth. É um tempo onde eu venho falando que toda vez que o líder, toda vez que o povo pecava, vinha o juízo de Deus sobre a nação de Israel. Então houve fome naquela nação. Então nós vemos no livro de Ruth todo esse contexto de fome, essa família abandonando Jerusalém, e nós vamos ver essa história dessa família, e nós vamos ver durante aqui alguns versículos da Bíblia a soberania de Deus, a misericórdia de Deus, conduzindo algo que tinha tudo para dar errado, terminar bem, um final feliz, a graça do Senhor restaurando uma estrangeira. Já naquele tempo, naquela altura, Deus restaurando uma estrangeira, já dando assim algumas pinceladas da cruz de Cristo, da descida do Espírito Santo a todos aqueles que crêem no Senhor, abrindo as portas do céu também para os gentios, para todo aquele que crê e confia no seu nome, todo aquele que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Amém? Então vamos abrir nossas Bíblias, livro de Ruth, e vamos ler o capítulo 1, dos versículos 1 ao 5. Livro de Ruth, capítulo 1, dos versículos 1 ao 5. Estamos todos? Amém? Glória a Deus. O irmão que sentiu desejo no coração, pode ler, por favor, do 1 ao 5. Amém. Então nós vemos aqui, começando o livro de Ruth, e nós vemos que essa família sai da nação de Israel por causa da fome, e o marido de Noemi morre, e consequentemente os seus filhos casam com duas estrangeiras, como nós já vimos, e consequentemente também morrem, e como foi lido aqui, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido, desamparada dos homens, mas não de Deus. Amém? Diga isso, desamparada dos homens, mas não de Deus. Amém. Glória a Deus. Nós nunca estamos desamparados, irmãos. Aquele que crê, aquele que confia, como nosso irmão ministrou aqui hoje, está caindo tudo à volta, mas ele está lá dormindo, confiante no Senhor. Nós nunca estamos desamparados. Amém? Glória a Deus. Aqui fala com certeza do seu marido e dos seus filhos, que com certeza é uma perda grande para aquela mulher. E no versículo 4 que nós lemos, diz assim: os quais casaram com mulheres moabitas, era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Irmãos, eu quero que nós possamos ficar atentos ao que nós lemos agora. Órfã e Ruth, elas se casaram com os filhos de Noemi, e ali elas ficaram 10 anos. E no espaço de 10 anos acontecem muitas coisas. No espaço de 10 anos de convívio, de relacionamento, acontecem muitas coisas
que aqui na Bíblia não é relatada. Mas nós que somos casados, temos famílias, vivemos em sociedade, em comunidade, nós sabemos que ao longo da caminhada, 10 anos, acontecem muitas coisas. Talvez momentos bons, momentos menos bons. São coisas que faz parte da vida, das nossas vidas. E eu creio que assim foi com essa família. Durante esses 10 anos, eles tiveram bons momentos, tiveram maus momentos, tiveram dificuldades, tiveram alegrias, mas a palavra de Deus diz que eles estiveram por ali, nesse tempo, nessa região, durante 10 anos. E quando nós convivemos com uma pessoa durante 10 anos, nós aprendemos a observar, nós observamos aquela pessoa, nós olhamos para ela, a maneira de falar, a maneira de agir, a maneira às vezes de ficar calada no tempo certo, na hora certa, não sei. Tudo aquilo que nós observamos nos nossos cônjuges, nos nossos filhos, nos nossos relacionamentos. E com certeza isso se passou com essa família, durante esses 10 anos. E aqui no versículo 8, do mesmo capítulo 1, diz a palavra de Deus assim: disse-lhes Noemi: ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. Então nós vemos aqui, no início, quando nós lemos todo esse cenário de perda, de fome, de tristeza, e agora, quando essa mulher fica com órfã e com Ruth, ela aconselha ela a voltar. O texto diz: ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. Mas repara o detalhe: Noemi, ela era israelita, órfã, e Ruth eram moabitas, mulheres estrangeiras. E essas mulheres conviveram com Noemi. Essas mulheres, elas olhavam para Noemi com certeza de uma maneira diferente, e era recíproco o que Noemi sentia por elas, porque há aqui versículos no texto, eu encorajo o irmão a ler em casa, ela trata elas como as minhas filhas, ó minhas filhas. Existia um relacionamento de amor, existia um laço familiar entre essas mulheres. E Noemi dá esse conselho para a órfã e para Ruth. E sabe o que me impressiona? Que Noemi deu o seu testemunho para a órfã e Ruth. Isso me faz pensar muitas das vezes, me leva para Saul e Davi. O mesmo Deus, o Deus de Israel, um rei escolhido pelos homens, Saul. Um rei escolhido por Deus, Davi. O mesmo homem, atitudes diferentes. O mesmo Deus, homens diferentes, atitudes diferentes. E nós vemos na caminhada as decisões, as escolhas, as atitudes de Saul. E vemos na caminhada as atitudes, as escolhas de Davi. E como Deus rejeitou Saul e como Deus amou Davi. O mesmo Deus, dois homens, com atitudes diferentes, mas com a mesma oportunidade. E aqui estava a órfã e Ruth, diante de uma decisão, diante de um momento que elas teriam que tomar uma decisão sobre o futuro delas. E órfão, nós vamos ver aqui no versículo 14, do mesmo capítulo 1, então de novo choraram em voz alta. Órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Ou seja, órfã, mesmo convivendo com Noemi, mesmo vendo a vida de Noemi, ela preferiu voltar para o seu povo e para os seus deuses. Ela fez uma escolha, ela fez uma decisão.
E voltou, e assim foi. E nós vemos aqui Ruth, nos versículos 15 e 16, a palavra de Deus diz: disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Agora, irmãos, olha o que Ruth diz. Para mim, eu, Cláudio, pessoalmente, uma das frases mais lindas da Bíblia Sagrada. Olha o que Ruth diz a esta mulher. Disse, porém, Ruth: não me enches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. O testemunho de Naomi transforma a vida de Ruth ao ponto, eu não sei o que aquela mulher viu, mas com certeza, irmãos, eu fico pensando, 10 anos de convívio com Noemi, ela viu aquela mulher orar, ela viu aquela mulher confiar no Senhor, ela viu aquela mulher perdoar, ela viu aquela mulher incentivar, ela viu aquela mulher levantar, ela viu aquela mulher cair, com certeza, nessa caminhada desses 10 anos, e ela faz essa declaração: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Irmãos, eu abro aqui um parênteses para a minha vida e para a sua. Precisamos viver de forma como Noemi, para que as pessoas olhem para nós e falem assim: eu quero fazer parte daquela comunidade, eu quero fazer parte da Igreja Batista das Tardes, eu quero fazer parte daquela comunidade, eu quero servir aquele Deus. Aquele Deus que se relaciona, aquele Deus de graça, de misericórdia, aquele Deus que alcança o pecador, aquele Deus que redime, que restaura, que perdoa, que levanta. Eu quero servir aquele Deus, eu quero fazer parte daquele povo. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque quando nós nos relacionamos, com certeza ela também viu em Noemi algumas fraquezas, algumas falhas, algumas limitações, mas ela não colocou os olhos dela totalmente em Noemi. Ela entendia que Noemi era daquela maneira porque ela servia o Deus de Israel. Tremendo. Uma das declarações para mim, pessoal, mais linda da Bíblia Sagrada: e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. E o meu desejo é que as pessoas olhem para nós, que as pessoas olhem para nós, que as pessoas que convivam conosco, que não fazem parte dessa comunidade, que olham para nós e que sintam esse desejo. Que sintam esse desejo ardente no coração de fazer parte dessa comunidade, não porque nós somos bons, ou isto ou aquilo, mas porque Deus é bom. Amém? Toda honra, toda glória, toda majestade ao nosso Senhor. E olha que interessante aqui o versículo 17, diz assim: onde quer que morreres, Ruth, depois dessa declaração maravilhosa, poderosa, ela diz assim: onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amém? Irmãos, Ruth, ela já era convertida ao Senhor muito mais do que Noemi pensava. Ela, ao fim de dar essa declaração, ela faz uma declaração de um crente maduro. Ela diz assim: o meu desejo é estar contigo, mas se aprouver o Senhor, e Ele quiser me separar antes da morte, diz o texto,
ela tinha consciência da vontade de Deus, ela tinha consciência do senhorio de Deus. Quando Noemi está dizendo para ela, volta para o teu povo, volta para os teus deuses, Noemi está dizendo, não, eu quero esse povo, eu quero esse Deus, e Ele não é somente o Salvador da minha vida, mas Ele é o Senhor da minha vida. Eu quero que Ele esteja no centro das minhas decisões, no centro das minhas escolhas. Ela tinha uma consciência. Eu estava ministrando isso hoje na escola bíblica. Nós precisamos ter uma consciência de quem é Deus e quem nós somos, para que nós possamos ser livres deste mundo, livre do pecado, livre de coisas materiais, como já foi ministrado aqui nessa noite, livre de recursos financeiros, livres para o Senhor. Porque nós temos a consciência que tudo vem dEle, tudo é para Ele, Ele é o centro. Ele é o centro de todas as coisas, é dele que jorra todas as bênçãos, a salvação, o poder, o senhorio, o governo, está nele, tudo tem a ver com ele. É por isso que João diz, importa que eu diminua para que ele cresça. E eu tenho falado com algumas pessoas, o nosso culto, o louvor, ele tem que jogar a glória, ele tem que dar a glória para Cristo. O nosso culto tem que ser cristocêntrico. Jesus, ele tem que ser o centro das nossas pregações, ele tem que ser o centro das nossas vidas, ele tem que ser o centro do nosso louvor, ele tem que ser o centro. Ninguém pode aparecer mais num culto do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Importa que nós diminuamos e que ele cresça. Importa que ele cresça. Importa que nós diminuamos e que ele cresça. Romanos 12, 1 e 2 diz que a vontade de Deus, que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Nós como igreja precisamos um despertar. Nós como igreja precisamos despertar para essa palavra de Deus para a igreja. A vontade dele é boa, é agradável, é perfeita. Nós precisamos nos despertar para a vontade de Deus, sermos sensíveis, ter discernimento daquilo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Porque é o melhor. Porque é o melhor, enquanto nós andarmos nas nossas vontades, no nosso querer, nos nossos desejos, irmãos, não vai fluir. Nós vamos continuar sendo salvos pela graça, mas não vai fluir. A vida cristã não vai fluir. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos alinhar com a vontade de Deus. Deus, ele não pagou um alto preço para nós vivermos uma vida de conforto. Ainda ontem, lá no grupo pequeno, eu ouvi isso. A salvação, ela não é de graça, ela é pela graça. Jesus, ele pagou um alto preço para que nós estejamos aqui hoje, para que gerações fossem mudadas, fossem salvas. Nós não fomos chamados para viver no conforto da nossa vida. Eu compartilhei com o pastor. Nós estávamos no Alentejo de férias, eu olhando aquelas pessoas na praia, a nossa vida que nós estávamos ali, era tudo muito bom, tudo muito gostoso, mas faltava algo, não estava tudo completo, estava tudo muito bom, mas faltava algo, faltava alguma coisa, aquilo não preenche, aquilo é um tempo de descanso, e não é aquele descanso que o Senhor diz, todos aqueles que estão cansados, vinde a mim, eu os aliviarei. Não é esse tipo de descanso, é um descanso físico de um ano de trabalho simplesmente. E eu olhava à minha volta, está tudo muito bom, tudo maravilhoso, mas falta algo. E eu liguei para o pastor Alexandre e falei, pastor, chega de férias. A vontade de Deus, nós precisamos nos alinhar com a vontade de Deus, porque é para isso que nós nascemos. Nós não vamos ser completos fora de Deus, fora da sua vontade. Nós precisamos como igreja nos posicionar.
para receber aquilo que Ele já conquistou na cruz do Calvário. Amém? É tempo de crucificar, irmãos. É tempo de crucificar nossa carne. É tempo de crucificar nossas vontades. É tempo de crucificar nossos desejos. É tempo, irmãos, da igreja levantar um clamor a Deus, venha o teu reino. É tempo da igreja levantar um clamor a Deus, venha o teu reino sobre esta nação. Venha o teu reino sobre a igreja. Venha o teu reino nas nossas casas. Venha o teu reino na minha vida, na vida da minha esposa, dos meus filhos. É tempo de crucificar a carne, é tempo de crucificar nossas vontades e clamar a Deus, venha o teu reino sobre nós. O reino de Deus é onde a vontade de Deus ela é feita. A espera do reino de Deus é onde a vontade de Deus é feita, que ela seja feita aqui na terra, na minha vida, na sua vida, como ela é feita no céu. Amém? É tempo da igreja se levantar, é tempo da igreja levantar um clamor, e é tempo da igreja gritar, venha o teu reino. E não é por acaso, irmãos, que o pastor Alexandre tem sentido essa direção de Deus. Para o mês de setembro nós estarmos cobrindo uns aos outros em oração, e o mês de outubro nós estarmos em jejum e oração por essa nação. Não é à toa, não é coincidência, não é obra do acaso, é resposta de oração. Deus tem falado com ele, Deus tem falado com ele, leve a igreja a orar mais. Irmãos, nós temos falado, nós temos clamado, o grupo de oração aumentou aqui a terça-feira, Deus tem trazido mais pessoas, mas nós estamos gratos, mas não estamos satisfeitos. Venha, participe. É importante nós como igreja clamarmos ao Senhor, amém? Amém. Não fique de fora. Nós já estamos aqui com um bom grupo, mas nós não estamos satisfeitos. Nós queremos mais. Nós queremos mais de Deus, nós queremos, irmãos, nós temos pedido, Senhor, leva-nos a lugares de oração que ainda não fui. Leva-nos a um nível de intimidade que ainda eu não fui. Leva-me a conhecer-te mais. Riquezas e honra estão com Ele. Leva-nos a conhecer-te mais, Senhor. Que o Espírito Santo venha queimar nossos corações por Ele. Que a igreja venha ter fome e sede da sua presença. Eu abro aqui um parênteses, irmãos, muito rápido, mas quando estava preparando essa mensagem, eu passei aqui pelo capítulo 2, versículo 4, não poderia deixar de dizer: eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles, o Senhor te abençoe. Imagina essa relação patrão-empregado aqui, irmãos. Imagina, nós lá na empresa, o patrão entra, o Senhor seja contigo. E nós, que o Senhor te abençoe. Isso é o reino de Deus, a cultura do céu, enchendo a terra. E esse é o propósito de Deus, para mim e para você, para a igreja. Irmãos, os milagres de Deus é bom, é. Ele faz milagre, faz. Ele nos abençoa, abençoa. Ele é o dono da bênção, é. Mas não fica por aí a vida cristã. A vida cristã não é só correr atrás de milagre, não é só correr atrás de bênção. Aqueles homens, aqueles apóstolos, eles não pediram milagre, mas eles pediram: Senhor, me ensina a orar, Senhor, me dá instrução. A vida cristã é muito mais. Deus tem muito mais para nós. Eu quero ver, eu desejo ver
à minha volta, essa cultura divina, essa cultura do céu, essa relação patrão-empregado, o patrão valorizando o trabalhador trabalhando como que para Deus, porque ele sabe que nós temos um Senhor na terra, mas nós temos um Senhor no céu. A palavra de Deus diz que Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Pode ter rei na terra, mas Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E é para Ele que nós trabalhamos, é para Ele que nós devemos trabalhar, com amor, fazer as coisas com o melhor, dar o melhor de nós, fazer com excelência, os ministérios, fazer com excelência, porque é para Ele. E eu fico imaginando essa relação, eu ouço, irmãos, relações de patrão empregado, misericórdia. Eu leio isso aqui, o patrão chegando, o Senhor seja convosco, e os empregados, Deus te abençoe, irmãos. Vamos ver isso aqui em Portugal, irmãos? Amém? Amém. Vamos orar para que isso seja uma realidade aqui em Portugal, amém? Amém. Para que a cultura do céu desça e enche esta nação. E se nós não vermos, nossos filhos, nossos netos, vai ver, amém? Nosso Deus é um Deus geracional. Uns plantam, outros regam, outros colhem, tudo no tempo de Deus, amém? Capítulo 2, versículos 11 e 12, continuando aqui no texto. Respondeu Boaz e lhe disse, a Ruth, capítulo 2, versículos 11 e 12. Respondeu Boaz e lhe disse, bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Ó Senhor, retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Amém? Deus, Ele não deve para ninguém. Essa mulher, ela fez uma decisão, ela fez uma escolha, ela fez aquela declaração, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. E Boaz diz isso, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Irmãos, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas busque refúgio debaixo das asas do Senhor. Busque refúgio no Senhor. Eu não sei o que está acontecendo e há momentos nas nossas vidas que nós não entendemos nada. Há momentos na nossa vida que nós não estamos a entender nada, mas mesmo nestes momentos, fica quietinho aos pés da cruz, aos pés de Jesus, como aquela mulher que lavou os seus pés e enxugou com seus cabelos. Em tempos de bonança, em tempos de guerra, independente do tempo que eu e você passe, busquemos refúgio no Senhor, no nosso Deus, naquele que pode nos guardar, naquele que pode nos levantar, naquele que mesmo quando Ele nos corrige, Ele faz de uma maneira tão maravilhosa, não para a nossa morte, não para a nossa destruição, que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Então, independente da circunstância que eu e você passe, busquemos refúgio no Senhor. No Senhor. Amém? Irmãos, e já terminando, já concluindo a mensagem. Capítulo 4 do livro de Ruth, versículos 13 ao 17. Nós vemos aqui a recompensa de Deus pela escolha que Ruth fez de escolher o Senhor. E agora nós vamos ver aqui as consequências dessa escolha.
capítulo 4, versículo 13 ao 17. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concedesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Agora olha o versículo 17. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed. Quem é Obed? Pai de Jessé. Quem é Jessé? Pai de Davi. Jesus Cristo é de qual linhagem? Da linhagem de Davi. Uma escolha, uma decisão que gerou algo eterno. Ela deu à luz a Obed, pai de Jessé, pai de Davi, da linhagem de Jesus. O Cristo, o ungido de Deus. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É da linhagem de Ruth. Uma decisão, uma escolha que ela fez pelo nosso Deus que gerou algo eterno. Não a escolha dela. Deus ele já tinha seu plano. Mas Deus usou essa mulher com esse testemunho de vida para nos ensinar algo que só se busca refúgio à sombra do Onipotente. E se nós vermos, irmãos, essa promessa que nós tanto gostamos, a Bíblia diz que é para aqueles que está à sombra do Onipotente. Não diz que é para aqueles que estão levando a vida como tempo de juízes, distante de Deus, fazendo decisões, escolhas, nem perguntando Deus, não. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Irmãos, que o nosso testemunho, que as nossas escolhas, que as nossas decisões possam gerar essas bênçãos que nós vimos aqui na vida de Noemi, igual na vida de Noemi e na vida de Ruth. Amém? O testemunho de Noemi mudou a história de Ruth. A escolha de Ruth leva ela a ser participante da linhagem de Jesus Cristo. Que o meu e o teu testemunho, que as minhas e as tuas escolhas e decisões tenham o poder de nos fazer ser participante de coisas eternas. Amém? Concluo, irmãos, lendo Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós estamos a falar aqui de decisões, de escolhas, coração. Eu concluo com Mateus 6, 19 ao 21. E assim a palavra de Deus: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntais para vós outros tesouros no céu,
onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém? Enquanto o Ministério de Louvor se prepara, vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela tua palavra. Espírito Santo, nós clamamos nesta noite, ministra essa palavra nas nossas mentes, nos nossos corações. Pai, eu clamo, ó Deus, nesta noite, que essa palavra que é tua, que ela caia, Deus, em uma boa terra. Senhor, que ela caia em boa terra, que ela cresça e que ela dê fruto em cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, que o meu testemunho, o testemunho dos meus irmãos, Pai, possa impactar vidas. E que pessoas possam olhar para nós e declarar que teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo reunido neste lugar. Deus, supre todas as nossas necessidades, Senhor. Sejam elas físicas, emocionais, espirituais e de saúde. Pai, mais uma coisa eu te peço, independente de como cada um está, seja na bonança, seja na falta, seja dando tudo certo, seja dando tudo errado, seja na saúde, seja na doença. Pai, em nome de Jesus, firma os nossos pés na tua presença. Independente das circunstâncias, Deus, firma os nossos pés na tua presença, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu clamo, firma a presença da tua igreja na tua santa presença. Deus, levanta neste lugar homens e mulheres que se movem por propósito e não por necessidade, porque as necessidades o Senhor supre. Levanta, Deus, homens e mulheres neste lugar que se movam por propósitos. Que Deus, que façam com excelência aquilo que o Senhor tem nos entregado nas nossas mãos. Que nós possamos, ó Deus, cumprir a missão com excelência. Senhor, venha nos renovar, venha nos animar, venha trazer vigor para a tua igreja. Que levanta, Senhor, uma igreja ousada, uma igreja destemida na proclamação do Evangelho. Senhor, ajuda-nos a viver esta palavra até a volta bendita do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. É o que eu te peço, agradecido, em nome de Jesus. Amém.